Boa noite, irmãos internautas e a todos os presentes. Nós temos como lição desta noite, como vocês sabem, nós estamos lendo e nos demorando no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos então nesta noite o tema o suicídio e a loucura. E há uma frase de Kardec que eu gosto muito e que fica reverberando na nossa consciência, mostrando o quanto é importante o conhecimento espírita. Diz o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo o faz, encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força, obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá, e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-lo. Nós temos então o posicionamento, o bom senso de Allan Kardec, dizendo-nos que o Espiritismo nos dá calma e nos dá resignação. E são duas palavras que contêm conceitos muito importantes: calma e resignação. Porque sem a pacificação interior, e ela redunda da resignação perante o sofrimento e perante as lutas do mundo, dificilmente nós poderemos ter equilíbrio nesse mundo. O que nós estamos observando, portanto, na Terra, é um verdadeiro terremoto emocional, verdadeiras tempestades morais, que são ocasionadas pela falta de explicação ou pelo conhecimento da criatura. O que é que está fazendo aqui? Por que vive neste mundo? Qual a razão das vicissitudes da vida? E qual é o seu futuro? Se nós
não tivermos uma explicação lógica, nós nos tornamos aves sem rumo e que fatalmente cairão ali adiante porque não sabem para onde ir. Quando um repórter perguntou a Chico Xavier por que razão o espiritismo estava se expandindo no Brasil, estava encontrando um maior número de adeptos ou de simpatizantes, Chico teve o bom senso de ir no cerne da questão, dizendo é que as pessoas estão buscando uma explicação lógica para o sofrimento, para as lutas que têm, as vicissitudes, as dificuldades que arrostam nesta vida. E encontram no Espiritismo essa explicação lógica dos acontecimentos da vida. Ele estava dizendo exatamente o que o Kardec falou aqui, que a calma e a resignação que nós adquirimos na maneira de considerar a vida terrestre, e a fé no futuro a partir desse conhecimento, é que dão ao nosso espírito serenidade para melhor defesa contra a loucura e o suicídio. André Luiz defende no livro No Mundo Maior, certamente com as explicações dos benfeitores, espíritos de escola, espíritos iluminados, que o assessoram no desenvolvimento de toda a sua coletânea. André Luiz diz que aos casos de loucura estão ligados, como fala Allan Kardec aqui, ao fato de não termos força para enfrentar as questões prioritárias da nossa vida. Então, diz ele assim, o homem não tem forças para suportar as vicissitudes da vida, por isso cai ou pode cair no suicídio e na loucura. André Luiz diz que a criatura humana, muitas vezes, ela prefere ir para um manicômio ou para um hospital psiquiátrico do que ter de enfrentar as dificuldades da vida. Quando nós nos convencemos de que esses princípios são certos e que têm lógica, construindo a chamada fé raciocinada, que é tão importante quando nós estudamos o Espiritismo. Então, quando nós formamos aquela fé baseada no raciocínio lógico, encontrando explicação para tudo de maneira lógica, nós passamos a raciocinar nesses termos em qualquer circunstância da nossa vida e nos sentimos apoiados na fé, na certeza, na convicção de que é a verdade e que nós estamos apoiados em estruturas sólidas
inamovíveis e que nos dão a possibilidade, então, de atravessar os problemas mais difíceis. Kardec tem uma expressão interessante aqui. Ele diz que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença e até mesmo com alegria. Então, os espíritos que se compenetram de que a lei de ação e reação é justa, é uma realidade, e que nós estamos neste mundo recebendo de volta tudo aquilo que plantamos em encarnações anteriores, e portanto é justo que a gente se equilibre perante a lei, porque a reencarnação nos traz algo fundamental, a didática do aprendizado da alma, adquirindo a certeza de que nós não estamos jogados aqui nesse mundo, mas que Deus conhece cada passo que nós damos e nos dá a possibilidade de sair de qualquer circunstância negativa em que nós nos encontramos. Então é natural que a gente se pergunte por que, conhecendo o que conhecemos, ainda vemos os simpatizantes da doutrina buscarem ou tentarem um suicídio. Sem dúvida, o aprendizado não é fácil. Nós podemos racionalmente ter certeza de que continuaremos a viver. No entanto, a nossa fé não é suficientemente profunda para nos sustentar e nós nos deixamos arrastar por atitudes talvez já tomadas anteriormente ou que nos são sugeridas por entidades sombrias que querem a nossa tristeza e o nosso desequilíbrio. Porque há isso também. Nós precisamos nos vacinar contra a influência dos espíritos que nos levam a atitudes muito negativas, às vezes demorando inúmeras encarnações para refazer um único gesto. Se nós nos lembrarmos do livro Entre a Terra e o Céu, o suicídio de Júlio fez com que ele tivesse que retomar 3 encarnações, uma em seguida da outra, a fim de refazer o envenenamento e a consequência, o consequente afogamento nas águas, quando ele descuidou-se da sua real necessidade de permanência no mundo e se suicidou na Guerra do Paraguai. Então, ali temos um exemplo de que a vida para a partir do momento em que o gesto deslocado é cometido. E o refazimento tem que vir. No caso dele, ele foi afortunado, porque teve a oportunidade de refazer uma em seguida da outra. Mas quantos não têm essa oportunidade? Quantos se demoram em regiões muito sombrias, com muita dificuldade para retomar
o rio normal da existência. Então, acreditar é importante, muito importante, mas permanecer vigilante dentro dos princípios que conhece. Essa é uma necessidade. A gente vê, principalmente entre intelectuais, a facilidade com que eles abandonam a vida como se eles tivessem realmente o poder de desligar ou de assumir uma atitude intempestiva como essa. Mas a primeira coisa que vão deparar é com uma maior decepção que um espírito pode ter, a de que continua vivo. E mais que isso, que agravou o seu estado. E agravou em muito. Porque, em geral, nós tomamos esse caminho por rebeldia, confrontando a nossa vontade com a vontade do Criador. E aí, quanto mais rebeldes nós somos, mais sofrimento nós temos. De modo que há um empenho muito grande desta casa em particular, com toda a possibilidade de comunicação a nosso alcance, através da Folha Espírita, através do rádio, através da televisão, através das palestras. Por quê? Porque o maior antídoto contra o suicídio e a loucura é o conhecimento da doutrina espírita. Portanto, nós temos por obrigação difundir esses princípios. Se nós vamos ou não ser acolhidos, não é isto que está em jogo. O que precisa ser desenvolvido por nós é essa certeza de que nós temos a obrigação de difundir a doutrina. Porque, segundo Emmanuel, é a maior caridade que nós podemos fazer para com a própria doutrina. E esta casa leva muito a sério esta responsabilidade espiritual. Porque nós somente vamos nos libertar de determinados erros quando nós tivermos consciência de que as nossas atitudes repercutem sobre nós mesmos. E é por isso que temos essa vocação aqui na casa. De modo que estamos com vocês, né, vendo o suicídio e a loucura e não deixando de consultar o livro da esperança, que foram os comentários de Emmanuel ao Evangelho segundo o Espiritismo, no centenário em 1964. E nós tivemos oportunidade de acompanhar a maioria dessas mensagens na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, enquanto Emmanuel as psicografava através de Chico. E observamos, né, o empenho da espiritualidade em difundir essas ideias. E ele escreveu a respeito disso, como eu disse, dependendo do capítulo, ele fazia três textos psicografados. E ele diz, na hora da tristeza, é um desses trechos. Então, aqui ele faz um introito de como nós podemos nos sentir perante a vida. Entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo.
Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado, ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance à tristeza inútil. E aí ele desenvolve todo o seu pensamento neste texto que nos explica o suicídio e a loucura como sendo, né, atitudes muito negativas da nossa parte frente ao sofrimento e à luta que nós mesmos colocamos na nossa vida por atitudes impensadas e por termos ferido ao nosso próximo, muitas vezes de forma impiedosa, sem nenhuma misericórdia. De modo que o Evangelho segundo o Espiritismo, por todos os seus textos, em suas lições, ele se constitui uma das maiores obras de que se tem notícia na humanidade. Eu sempre digo nas minhas entrevistas, quando me perguntam, se eu pudesse levar um único livro, eu levaria o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se nós nos debruçamos sobre ele, se nós vamos anotando o que é necessário fazer para a nossa evolução e nos empenharmos seriamente em vivê-lo, nós seremos espíritos felizes. Nós aproveitaremos a existência. Acontece o mesmo em relação ao suicídio. Se fizermos exceção aos que ocorrem no estado de embriaguez ou na loucura, o que podem ser chamados de inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, eles sempre têm como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência, só se desespera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Porém, para aquele que não crê na eternidade, que acredita que nele tudo se acaba com a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar a sua infelicidade pelo suicídio. Ocorre que Allan Kardec entrevistou espíritos de toda a natureza. Se nós pegamos a codificação, os livros básicos, nós vamos anotando todas as entrevistas que ele fez com espíritos maus, com espíritos que se suicidaram, com espíritos que foram guilhotinados e também espíritos que estão numa situação de felicidade espiritual. Então Kardec fez um amplo escrutínio de perguntas, de assuntos com esses espíritos e teve assim uma ideia dos habitantes espirituais de diferentes
planos que nós, pelos nossos olhos comuns, não conseguimos devassar. Mas através da mediunidade é possível fazer esse levantamento. E foi o que o codificador fez ao longo de um pouco mais de 12 anos da sua vida dedicada ao Espiritismo. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se vêem homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não é induzi-los a concluir que, se são infelizes, o melhor que têm a fazer é se matarem? Nós sabemos que parte dos intelectuais esse incentivo ao suicídio, toda vez que eles insistem em dizer que nada existe após a morte física. E a questão da eutanásia hoje, na Bélgica, nos Estados Unidos e na Holanda, e a um ponto nós chegamos que os velhos, com medo de serem eutanasiados, estão preferindo ir para hospitais de outros países para não terem de enfrentar a morte que lhe é imposta nesses hospitais. A que ponto nós chegamos? E foi que eu perguntei na Holanda, numa palestra lá, em que eu perguntei à audiência, ao público, um avô que amou, que brincou, que riu com seus netos, que teve uma vida presente dentro da nossa família, um ser querido, ele deixa de ser nosso avô porque ele está passando por momentos difíceis na UTI? Alguém querido nosso, que amamos tanto, deixamos de amar porque ele é uma coisa, ou nós o reduzimos a essa coisa? Então, é muito séria a questão do materialismo. Porque as pessoas se julgam no direito de dar um fim à própria vida. E pior, insistir com os outros para fazer o mesmo. Induzi-los. E são os intelectuais aqueles que mais fazem propaganda do nihilismo, do nada, de que nada persiste, infelizmente. Mas também, acredito eu, que no mundo espiritual, os suicidas materialistas de grande recurso intelectual, eles vão ter muita dificuldade de voltar, de refazer os próprios caminhos. Porque nós sabemos que quanto mais escolaridade tem o espírito, mais dura e rígida é a lei de nosso Pai. Ninguém pensa o contrário. Que esperança lhes podem dar? Nada, além do nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a visão da vida se transforma.
pois a dúvida não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. É isso que o Espiritismo transmite. Coragem, para que a gente enfrente com força para vencer. E a gente busca isso nas hostes superiores, onde nós encontramos todo o estímulo para seguir em frente, resgatando nossas faltas e procurando nos ajustar perante a lei do amor. O Espiritismo ainda tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas, vindo nos dar conhecimento de sua situação infeliz, provando que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas existem aqueles cujo sofrimento, embora seja temporário, em lugar de eterno, não é menos terrível e de natureza a fazer com que reflita muito bem qualquer pessoa tentada a partir da terra antes da ordem de Deus. Uma coisa é absolutamente correta: vida é algo que não nos pertence. Vida é um distrito superior. Aquele que se coloca frontalmente contra as ordens de nosso Pai, quanto mais inteligência tiver, eu repito, mais dura será a pena. Um primor da psicografia do Brasil é Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira, que eu recomendo vivamente. É um livro forte, que fala da situação dos suicidas, mas é preciso que a gente faceie as nossas dificuldades quando nós infringimos a lei. E a lei superior que nós temos, que nos acompanha em todos os momentos de nossa vida, é a lei de nosso Pai. E esta lei que nós não podemos transgredir, e a lei que nos diz que nós devemos permanecer rígidos, firmes, com coragem para enfrentar todos os momentos, mesmo os mais difíceis. Nós vemos, por exemplo, né, um caso citado pelo Chico, que o espírito era tão rebelde, que ele se matava em todas as existências. A única maneira que eles tiveram de impedir que ele se matasse naquela existência que ele estava vivendo ali, foi não dar permissão a ele de mexer um músculo. Ele ficou na terra imobilizado. Foi a única maneira de morrer normalmente. Imagina a rebeldia. E isso é muito comum, como eu disse, entre os intelectuais. Infelizmente, aqueles que se colocam acima do poder divino. Bem, para terminar, diz assim: o espírita, portanto, tem vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz
quanto mais infeliz e resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário ao que espera, que se liberta de um mal para cair em um pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao crer que, se matando, irá mais rápido para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que ele reencontre no outro mundo as pessoas que foram objeto de suas afeições e que lá espera encontrar e não encontra. Esse é o grande problema. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, é contra seus próprios interesses. Assim, o número dos suicídios evitados pelo Espiritismo é considerável. E pode concluir-se que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Portanto, comparando-se os resultados das doutrinas materialistas e os da doutrina espírita, somente sob o ponto de vista do suicídio, observa-se que a lógica das primeiras a ele conduz, enquanto que a lógica do Espiritismo o evita, fato que é confirmado pela experiência. Nós vemos aí, meus irmãos, né, a lógica do texto de Allan Kardec, o bom senso, né, dando-nos a certeza de que a missão do Espiritismo é combater o materialismo. Aliás, esta é uma questão que está muito clara em O Livro dos Espíritos, nas 798, 799, várias respostas que os espíritos dão, combatendo o materialismo. O Espiritismo dá muito mais suporte à criatura humana para que ela possa atravessar as vicissitudes da vida, mantendo a fé, a esperança, a certeza de dias melhores. E nós vemos, né, que os testemunhos dos espíritos são muito grandes. Eu me lembro que o Chico nos dizia assim: eu não tenho o direito de descansar, eu não tenho o direito de repousar, enquanto me procuram mães que estão à beira do suicídio pela falta dos seus filhos. E ele levava muito a sério a sua missão, entre tantas outras, a de impedir o suicídio de muita gente. E ele dizia sempre: Emmanuel fala comigo assim: se alguma mãe se suicidar porque você não estava cumprindo o seu papel, você terá problemas terríveis na sua consciência. Ele era rígido, né? Mas encontrou um discípulo à altura, porque realmente ele não falhava. Disse assim: hoje eu vejo os médiuns desistirem tão facilmente, né? Ah, estou com dor de barriga. Ah, não vou não. Ai, tá parecendo que vai ter tempestade. Ah, não vou não. Ai, eu estou querendo ter febre, talvez a febre venha, é melhor ficar em casa. Eu canso de ver no atendimento fraterno amigos nossos que começaram com a mediunidade, trabalharam 7, 8 anos, resolveram descansar. Voltam 10 anos depois num estado lastimado. Então, a gente se pergunta: descansar para quê? Se é para levar a essa situação de agora.
nós queríamos desenvolver a mediunidade e trabalhar na mediunidade sem sacrifício nenhum, simplesmente flanando, assobiando ou cantando. Não, nós temos que levar a sério as nossas responsabilidades. Não é porque A, B, C ou D está exigindo a nossa presença, mas porque nós precisamos de cumprir o dever. É essa a situação que a gente deve se impor. Nós sabemos que a casa espírita, segundo Emmanuel, é a mais importante casa que nós temos do ponto de vista de escola. Porque é aqui que nós aprendemos a necessidade da tolerância, da paciência, da calma, da caridade. E ele vai descrevendo de uma forma belíssima na sua mensagem. Por quê? Porque as escolas comuns do mundo não têm essa acentuada vocação moral que o Espiritismo tem. Então as casas espíritas, elas têm por obrigação desenvolver na criatura que a procura, desenvolver nelas esse sentido do eterno, mas um eterno que deve ser buscado através de ações positivas no bem. Nós ficamos então muito felizes que este ano nós estamos dedicando ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando 150 anos, como vocês sabem. Mas, sobretudo, porque é o estudo do Espiritismo na sua pureza, em tudo aquilo que ele nos ensina de mais sagrado, para que a gente aproveite a encarnação. Nós vimos, por exemplo, na coletânea André Luiz, vários casos de tentativa de suicídio, como em Ação e Reação, da Marina, que cometeu uma série de erros, como, por exemplo, ela interpôs-se no casamento da sua própria irmã, Zilda, e de tal maneira que ela acabou se casando com o noivo da irmã. E alguns dias antes do matrimônio, do casamento, a Zilda se matou, a irmã, tomando uma dose cavalar de veneno. E a Marina, 2 anos depois, recebe a própria irmã como filha. E é claro, a menina estava totalmente... era um deficiente mental grave, chorava o tempo todo, né? Não tinha sossego. E ela então, a Marina, não só não quis se responsabilizar pela própria irmã, para a qual ela tinha trazido tanto problema, como também ela queria desertar de tudo. O marido internou-se no leprosário e ela, então, estava nessa situação. Quando, por misericórdia divina, antes que ela tomasse o veneno, a sua mãe lhe aparece e chama a atenção dela. Como, depois de tudo, ter trazido tanto sofrimento para a sua irmã, de ter ocasionado tantos problemas, você quer desistir? Quer deixar tudo? E aí tem um diálogo muito bonito, quando a Marina acorda para a existência, ela bate a mão no copo com veneno e ele se estatela no chão. Um dos exemplos que a gente dá da coletânea André Luiz, mostrando como a providência divina nos procura, nos dá chance de refazer a nossa vida, através dos avisos inúmeros que recebemos, através de um livro, através de um amigo, através de um telefonema, enfim,
quanta coisa nós recebemos da espiritualidade. Por quê? Porque a fé é soberana. Ela é que nos move nesse mundo. Nós temos de rechaçar o materialismo, porque é ele que leva as atitudes mais infelizes para a criatura humana e que muitas vezes a coloca numa situação tão negativa que ela precisa refazer inúmeras reencarnações até recuperar o equilíbrio de novo. Nós, ao recordarmos essa lição de Allan Kardec, agradecemos a ele, onde quer que ele esteja, por tudo quanto nos deixou e que significou sempre um grande sacrifício da sua parte, mas que valeu a pena, porque cada vez mais as pessoas acordam para a realidade do espírito. Alguma pergunta? Agradecemos a todos e vamos trabalhar.